Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia! O Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você sintoniza com vibrações que levam paz, luz, harmonia e que passam a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Guardemos o Cuidado, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Destacamos o texto a seguir. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos, senão sombras em toda parte. E agora acompanhemos momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de muita paz. André Luiz, no livro Sinal Verde, na mensagem de número 36, nos convida a refletir sobre a mensagem ditada, temas da crítica. Procure, nos diz Emmanuel, silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outrem, hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da crítica é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. Realização do 20º Semesp, Seminário e Simpósios Espíritas de Pernambuco, a ser realizado no Centro de Convenções, Teatro Guararapes, em Olinda, com o tema central O Amor que Transforma, os caminhos para a superação das dores do mundo. Esse evento ocorrerá no dia 31 de julho a 2 de agosto e conta com as presenças de Alberto Almeida, Ana Teresa Camasmia, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Rossando Klingey,
Rodrigo Salles, Tiago Brito. Inscrições podem ser feitas através do site secontickets.com.br. Aqui em Caruaru você pode adquirir ingressos na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, e na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. É um importante evento de reencontro, de confraternização, e com a presença de excelentes palestrantes espíritas do nosso Brasil. Você é convidado a participar desse que, em nosso estado, é o maior evento espírita que ocorre e houvera ficado interrompido durante 2 anos. Pois é, e atenção Caruaru e região, porque no próximo domingo, dia 7, às 11 horas da manhã, a apresentação única do filme Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier, né, que é do livro Chico Xavier e Valdo Vieira. Olha o preço, R$ 20, né? O combo é R$ 32. Informações DDD 81 96 63 5878. E o ingresso você pode adquirir através do Pix 11 CGC 11 472 472 008 /1000 ao contrário 77. Após realizar a compra, é importante passar o comprovante para o telefone que eu vou repetir para vocês. DDD 81 9 9663 5878. Porque é uma apresentação exclusiva, então na hora a pessoa responsável vai estar com a relação daqueles que compraram através do Pix, ok? Então, próximo domingo, dia 7, às 11 horas da manhã, no Shopping Difusora, apresentação única do filme Sexo e Destino, todos estão convidados. É importante lembrar de que a organização para a apresentação do filme está sendo feita através de Seródio, da Fraternidade Espírita Emmanuel, e é provável, não se tem ainda certeza, de que não haverá venda de ingressos lá. O evento deve ser garantido você comprando antecipadamente através do Pix, que Silmara citou agora há pouco. Isso, a gente Vamos vai tentar agora... depois colocar aqui no chat para facilitar. Ótimo. Tá certo? Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdão das ofensas. Continuação. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes
e para não vos tornardes merecedores da investida que lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes. E com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo. Mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Centro Espírita Jardim de Maria, localizado na rua General Cordeiro de Farias, número 330, próximo ao condomínio Nossa Senhora de Fátima, em Gravatá. Reuniões públicas domingos às 9 horas da manhã. Aliança Espírita Irmã Castro, Irmã de Castro Meimei, Rua Frei Caneca, 168, bairro Santa Luzia, também em Gravatá. Reuniões públicas quartas às 9 horas da manhã e aos sábados às 8 horas da noite. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta dos espíritos. No estado espiritual, também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, lemos: Senhor, ensina-nos a orar. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica ao nos trazer a mensagem na oração. Faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: a prece nos círculos do cristianismo caracterizava-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes.
Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhes às orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração, unido a Jesus, é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. E vamos também agora acompanhar onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita, André Luiz, localizado na rua Cícero Monteiro, número 19, Tacaimbó. Reuniões públicas sábados às 4 horas da tarde. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na Avenida Vicente Pinheiro, número 80, no centro de Camusim de São Félix. Reuniões públicas domingos às 7h30 da noite. E agora sim, vamos à segunda parte do nosso programa, né, trazendo notícias do movimento espírita, agradecendo à Web Rádio Portal da Luz pela transmissão desse programa. É com você, Soares. Exatamente. Então, nós continuamos divulgando o evento do CIMESP, ingressos aqui em Caruaru à venda na AME e no Bezerra de Menezes, também no Eurípides Barçanufo, e também dando um enfoque a esse evento que é no próximo domingo, 11 horas da manhã, o filme Sexo e Destino. É uma sessão especial, como Silmara divulgou hoje, e que ocorrerá com um ingresso R$20. Também queremos, Silmara, depois tu lembra outra vez o Pix aí do Certo. evento, É do filme. É o 11 472 008 /1000 ao contrário 77. Então Pois não. Lembrando que após o pagamento é importante encaminhar o comprovante para o número do telefone, né, da pessoa responsável, que no caso é Seródio, DDD 81 99663 5878. Exatamente, e lembrando, esse evento, essa sessão é uma sessão especial, é possível que não haja ingressos à venda na hora, no local. A forma de garantir a participação sua é antecipando através do Pix, que Silmara citou, né?
Então, Silmara, Isso. dê uma olhada aí como está o nosso chat para vermos aí as perguntas dos temas que abordamos hoje. Antes disso, Soares, nós temos alguém aqui que vai nos reforçar o convite do SEMESP. Olha, nossa amiga querida. Juntos, será uma alegria a gente se encontrar. Olá, pessoal! 20 anos de SEMESP está chegando! De 31 de julho a 2 de agosto, no Teatro Guararapes. Espero vocês lá. Olha aí, um convite mais que especial, né, Soares? É da Ana Tereza Camasmia, uma excelente palestrante que tem estado aí nos grandes congressos e seminários espíritas no Brasil. Isso. Eu estou colocando aqui para rolar, Soares, as informações do filme que vai ser exibido agora no dia 7. Pronto. 9963 5878, ok. Pronto. Vamos colocar aqui, ó, as informações para ninguém Ótimo. perder. Então, Muito bem. vamos agora dar o bom dia aos nossos amigos que aqui estão chegando. Bom dia, José Orlando, bom dia, saudade de você. E ele nos diz, bom dia a todos, paz e luz, o nosso amigo de Cupira, Pernambuco. E aqui o Edson, do seu canal do YouTube, estudando o livro Nosso Lar, aqueles, inclusive, que interessados em estudar as obras de André Luiz, aproveita, se inscreve no canal e acompanha os estudos com o nosso amigo Edson. E ele nos diz, bom dia, finalizando o mês com Jesus, um começo de mais um mês cheio de gratidão à vida. Assim seja, isso mesmo, a gente tem que agradecer muito pela oportunidade que a gente recebe diariamente. A nossa amiga Rosilda Maria dá aqui o bom dia, minha querida. Bom dia também do nosso amigo Josélio, bom dia, paz e luz a todos. Assim seja. Dando bom dia também à nossa amiga Maria Lúcia Mendonça. Bom dia na paz de Jesus. Assim seja, amiga. Saudade de você. Bom dia também para o nosso amigo Isaac Dionísio, que nos diz bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Assim seja. Muito bom tê-lo por aqui. Bom dia também ao nosso amigo, trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Carlos André. Bom dia, paz a todos. Assim seja. Vamos aqui. Cristiana, olha quem está aqui, Soares, nossa amiga Cristiana, com seu esposo. Coisa boa, bom dia a todos. Bate-papo com Jesus, à luz da doutrina espírita, às 10 horas. Ela está lembrando aqui. Muito bom. Então, não percam às 10 horas. Pois não, Soares? Cristiane e... Cristiana. E Inaldo Stanford. Isso. E 10 horas, aí um bate-papo com Jesus à luz da doutrina espírita. Imperdível. No canal Gena, não é isso, Cristiana? Pois você nos fala aí. Então, Soares, no momento não tem uma pergunta. Vamos trazendo aqui perguntas referentes aos temas da nossa manhã de hoje. O que podemos deduzir da afirmação de Emmanuel? O homem enxerga sempre através da visão interior. Na mensagem de abertura do programa, guardemos o cuidado
colocamos em destaque essa primeira afirmação de Emmanuel. O homem enxerga sempre através da visão interior. E aí ele nos diz: com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Emmanuel nos chama a atenção a um fato muito importante. A realidade material que a vida nos apresenta tem a interpretação e a percepção através dos valores que o nosso espírito traz dentro de si. Para as pessoas que se identificam num temperamento pessimista, negativo, os fatos e ocorrências do mundo material vai ter o colorido da percepção interior dela. Ela vai estabelecer entendimentos negativos naquilo que vê no mundo material. E mais adiante, Emmanuel diz a nós o seguinte: pelo que sente, examina os sentimentos alheios. É interessante. Quando nós trabalhamos a nossa identificação e percepção da vida na realidade espiritual, nós temos um cuidado e uma atenção muito grande ao autoconhecimento. Porque dependendo daquilo que nos chama muito a atenção no mundo material, nós temos diretrizes para autoconhecermos, tanto pelos aspectos positivos ou negativos. Aquilo que nos chama muita atenção em termos de crítica, de julgamento, é um caminho para autoanalisarmos em termos de até que ponto isso me incomoda e por que me incomoda. Então, as experiências do mundo material vão se tornando orientações para o autoconhecimento, se estivermos trabalhando a percepção espiritual da vida. Porque a maioria das pessoas que estão ainda enfocadas no materialismo, elas agem e reagem sem ter o cuidado de perceber de que as questões do mundo material podem e devem ser trabalhadas como material educativo, de promoção espiritual, se estivermos equilibrados para isso. E mais adiante, Emmanuel ainda acrescenta: quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Então, se percebemos uma tendência à análise negativa daquilo que acontece no mundo material, não tenhamos dúvida. Espiritualmente, há muitas coisas desajustadas e ensombreadas dentro de nós mesmos. E por isso é que nós projetamos na interpretação do mundo material aquilo que, de fato, é material identificador dos valores próprios que temos alimentado. Então, voltando à questão de que Emmanuel nos leva, nessas observações, a um trabalho cuidadoso para o autoconhecimento. O que é que nos tem prendido a atenção? Isso diz respeito mais a nós mesmos do que aos próprios fatos em termos de existência própria. Nós é que somos atraídos e envolvidos conforme as tendências espirituais que trazemos. É um grande alerta, né, Soares? Um grande alerta que Emmanuel acaba trazendo para nós, para a gente começar a prestar mais atenção nos nossos sentimentos com relação ao outro, com relação ao que o outro faz, deixa de fazer.
Porque quando algo, a gente, né, vê numa pessoa que algo que a pessoa faz ou fala nos incomoda, levantemos aí o sinal de alerta. Porque a questão não é com o outro está se apresentando exatamente como ele é, e está tudo certo. Mas se algo no outro nos incomoda, é porque a gente tem que voltar a atenção para nós, identificar aquilo que está nos incomodando e trabalhar para libertar esse sentimento ruim dentro da gente. Porque quando a gente faz esse trabalho interior, de autoconhecimento, a gente passa a não mais incomodar com o que o outro faz, com o que o outro fala, pensa. Né? A gente simplesmente, né, compreende que cada um está no seu processo evolutivo e está tudo certo. Talvez aquilo que o outro apresente seja ali o melhor que ele possa apresentar naquele momento. Né? Então, não cabe a gente queixar, julgar e apontar, né, e criticar o outro, né, porque diz mais respeito ao que a gente carrega dentro da gente do que ao outro. E aqui, Soares, antes de colocar a observação aqui do nosso amigo Edson, vamos dar aqui bom dia para a nossa amiga Catarina Villanova. Olha ela dizendo aqui, ó, bom e abençoado domingo para todos nós e para todas as nossas famílias. Assim seja, minha querida, que bom vê-la por aqui. E aí, o nosso amigo, o Wellington, eu vou trazer já a sua pergunta, Wellington, vamos aqui para a observação do nosso amigo Edson. As queixas pessimistas e negativas determinam circunstâncias reflexas, criando uma série de fatos infelizes das nossas vidas, naqueles que se queixam. Tornam-se dínamos do mal em si mesmo. Exatamente. Está fazendo um grande mal para si mesmo. Está se alimentando aí, ó, de coisa ruim. Sabe o que vai causar? Gastrite, úlcera. Só coisa boa para o intestino, para né, o funcionamento do nosso corpo, que a gente fica ali, ó, vai criando acidez para o nosso estômago, né, com as críticas. Então, cuidado. Uma das formas da gente cuidar do corpo é a gente cuidar daquilo que a gente está alimentando em nossa mente. Não é, Soares? E aí vamos trazer aqui a pergunta do nosso amigo Wellington. A nossa família sempre material, sempre vai permanecer mesmo na vida espiritual? O Evangelho segundo o Espiritismo fala-nos sobre a família por laços espirituais e as famílias por laços materiais. Realmente, o objetivo maior da nossa encarnação e reencarnação é facultar com que a família consanguínea ela venha a se tornar nossa família espiritual. Mas há uma diferença entre uma e outra. A família por laços espirituais, quando se estabelece aqui na Terra, vai caracterizar aquelas pessoas que, quer sejam pais, irmãos, filhos, têm um nível de afinidade, de interesses em comuns, de harmonia no comportamento, que evidencia que aqueles espíritos já estiveram unidos desde encarnações anteriores. Não é o mais comum na Terra. O mais comum é as famílias onde o surgimento de conflitos, de desarmonias entre irmãos, entre pais e filhos, expressam que ali há um conjunto de espíritos que já viveram no passado, mas que foi
foram experiências difíceis e que ainda não foram resolvidas. Por isso, mesmo agora estando nos mesmos laços consanguíneos, remanescem os conflitos e as dificuldades de relacionamento. Tendo por base o Evangelho de Jesus, nós somos chamados à vivência do amor, da fraternidade, da abnegação, nos cuidados naturais que se dão através da família consanguínea. Aquela que está embaixo do mesmo teto e que, mesmo tendo dificuldades de relacionamento, se for aplicado as diretrizes do Evangelho de Jesus, irão se converter em família espiritual. Então, as duas se diferenciam, mas o objetivo maior das leis de Deus é fazer com que todos nós nos sintamos e vivamos como irmãos, em equilíbrio, em harmonia, na vivência da caridade, do amor e da abnegação, independente de estarmos cobertos no mesmo lar ou com aqueles que estão fora desses laços consanguíneos, mas todos nós identificados como verdadeiros filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Deus. Silmara, se puder acrescentar algo mais, e depois dê uma olhada se surgiu alguma questão aí no chat. Você nos trouxe esclarecimentos bem importantes, Soares, e a gente vai aproveitar, por conta do horário, a gente vai para uma segunda pergunta, que também é muito importante para nossas reflexões na manhã de hoje, que é a respeito do perdão. O que caracteriza, Soares, o verdadeiro perdão? Nós vimos hoje, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele capítulo que trata sobre a felicidade de ser misericordioso, o item perdão das ofensas. E aqui queremos primeiramente frisar. Teremos ainda alguns programas onde a abordagem desse capítulo 10 vai abranger sempre aspectos associados ao perdão, à indulgência, a não estarmos buscando defeitos e arestas no comportamento dos outros, como é a referência sobre a indulgência. Mas, voltando à questão do perdão, todos nós temos profunda necessidade de trabalhar ao máximo essa questão. Porque nós trazemos de um passado delituoso e de conflitos com as leis de Deus um nível de percepção de justiça que atropela, muitas vezes, o propósito colocado para nós por Jesus no Evangelho. Então, há pessoas que dizem que perdoa, mas que, na verdade, dentro delas mantém um sentimento de animosidade e um desejo oculto de satisfação por alguma coisa ruim que venha acontecer com aquela pessoa que ela diz perdoar. Ou seja, não é o perdão do coração, o perdão verdadeiro. É aquele que surge da boca para fora. O Evangelho diz assim, de que o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Olha, lançar um véu sobre o passado é importante frisarmos aqui. Não é apenas esquecer, mas é trabalhar positivamente na superação completa daquela ocorrência desagradável que alguém nos fez passar. E o que o Evangelho nos aponta é o uso da prece,
o desejo sincero pela felicidade daquele que, mesmo que não tenha percebido, tenha nos causado um mal. No Sermão do Monte, Jesus deixou bem claro: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, amai os vossos inimigos. Então, esse véu tem a ver não apenas numa tentativa de esquecimento, sem que aquela circunstância não seja trabalhada, e trabalhada positivamente. E fechando essas considerações, o Evangelho diz: Deus não se satisfaz com aparências. Ele sonda o coração, os mais secretos pensamentos. Para que nós mantenhamos a comunhão com Deus, como é expressa no Pai Nosso, é preciso que a sinceridade esteja presente quando afirmamos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é necessário que seja de coração. E para isso nós temos nos ensinos de Jesus o embasamento, o alicerce necessário para isso. Silmara, se desejar acrescentar, depois a gente deve encaminhar o programa para o término, né? Isso, você esclareceu muito bem, Soares, que perdoar não é dizer assim, eu perdoo, mas tenho fé em Deus, e aí coloca Deus no meio, tenho fé em Deus que a pessoa vai pagar tudo que me fez. Isso não é perdoar. Perdoar diz respeito a nós, mais a nós do que ao outro, né? Então, quando a gente trabalha, volta aqui aquela lição, quando a gente trabalha esse sentimento dentro da gente, a gente lembra, porque a gente não esquece, mas a gente lembra sem aquilo nos incomodar, sem aquilo nos doer mais. A gente lembra como uma experiência, porque a gente extrai lição, a gente se fortalece para não cair mais nas mesmas armadilhas, então a gente fica mais atento. E aí a gente vai ver que o perdão não é algo doloroso, não. É algo que a gente vai dizer assim, nossa, que alívio, não precisar mais carregar, né, aquilo que estava me machucando, aquilo que estava me atrapalhando. Estou livre, estou liberto. Então, perdoar é isso, é se libertar desses sentimentos ruins que a gente carrega, para a gente poder se colocar no caminho com Jesus, com o coração livre, liberto, e deixar o outro ir, desejar o bem. Quando a gente deseja o bem ao outro, né, Jesus diz, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Quando a gente entende essa mensagem de Jesus, a gente começa a exercê-la com o coração. E a gente começa a espalhar aquilo que a gente aprendeu através da exemplificação. Então, devido ao horário, nós vamos partindo para o término desse programa, mas antes a gente quer lembrar que hoje, às 15 horas, nós temos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, com José Soares, o Autodescobrimento, o livro. Então, oportunidade aí incrível de estudo. E depois do estudo, às 4 horas da tarde, nós temos palestra também com José Soares, na Fraternidade Espírita Leon Denis, aqui em Caruaru. Todos estão convidados. Vamos aproveitar esse momento de domingo, estudar e ampliar os nossos conhecimentos, né, e nos alimentar, né, dos conhecimentos, dos esclarecimentos aí trazidos através de tantos irmãos que aproveitam bem as ferramentas das redes sociais para divulgar essa doutrina extraordinária, a doutrina espírita. Então, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá! Até lá! Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.